No vídeo de hoje vamos conhecer São Tomé das Letras, uma cidade localizada na região sul do estado de Minas Gerais. Essa cidade conta com diversos pontos turísticos, principalmente as belas cachoeiras, além do artesanato, comércio de materiais místicos e apresentações culturais. E é uma das cidades mais místicas do Brasil. E também com vários relatos de avistamentos de OVNIs. Então vamos conhecer a história desta linda cidade e por que essa fama de cidade mística. A origem de São Tomé das Letras ainda é um mistério, mas a história mais conhecida conta que em meados do ano de 1700, na fazenda Campo Alegre, um escravo chamado João Antão teve um romance proibido com a irmã do capitão João Francisco Junqueira. O romance foi descoberto e o escravo fugiu e se escondeu numa gruta por um longo período. Conta a lenda que em uma noite de lua cheia, um homem com roupas brancas e cercado de muita luz apareceu no interior da gruta e ordenou que o escravo voltasse para a fazenda de Campo Alegre para levar uma carta ao capitão, e se assim fizesse, seria perdoado. Após ler a carta, o capitão ficou impressionado com a caligrafia usada na carta e quis conhecer o dono daquelas belas letras. Aí ele ordenou que o escravo levasse até esse homem. Eles foram até a gruta, porém o homem não estava lá, e no lugar onde ele estava, eles encontraram uma imagem de São Tomé. O capitão era muito religioso, então ele levou a imagem para a fazenda dele e colocou ela num altar. Mas misteriosamente a imagem desapareceu. O capitão ficou assustado e procurou a imagem e não encontrou em lugar nenhum. Aí ele foi até a gruta e, para seu espanto, a imagem estava lá. Como dissemos, ele era muito religioso e viu aquilo como um milagre e ordenou que fosse erguido ali, ao lado da gruta, uma capela. E anos depois, seu filho, Gabriel Junqueira, que ficou conhecido como Barão de Alfenas, inaugurou a primeira igreja do Brasil dedicada a São Tomé. E em torno da igreja começou a se formar um povoado, que recebeu o nome de São Tomé das Letras. E de onde surgiu a fama de cidade mística? Bom, o que mais atrai os visitantes é talvez por supostamente ser um dos 7 pontos energéticos mais fortes do planeta, devido a ter uma grande quantidade de quartzito em suas terras. Ao mesmo tempo, essa energia seria o motivo do local atrair tantos OVNIs e também de seres supostamente de outras dimensões. Devido aos diversos relatos de avistamentos, o lugar tem sido campo de pesquisas para integrantes do grupo ExoX, um grupo de ufologia dedicado a investigar os casos e buscar evidências sobre os eventos sem explicação. Estivemos num local muito conhecido na cidade, chamado Ladeira do Amendoim, que é uma estrada de terra com uma inclinação. Nesse lugar, as pessoas descem a ladeira e desligam o carro, deixando parado em ponto morto, sem nenhuma marcha engatada. Saem do carro para provar que não há manipulação do veículo. E quando o carro fica nesse lugar, ele acaba subindo a ladeira novamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, onde o normal seria que ele descesse a ladeira, respeitando as leis da gravidade. É possível fazer isso com as pessoas, pois o mesmo acontece com o corpo humano. É realmente impressionante. Caso você for a São Tomé das Letras e quiser fazer esse teste na Ladeira do Amendoim, é recomendado que não o faça sozinho, pois algumas pessoas sentem tonturas e chegam até a cair no chão. Milhares de estudos já foram feitos na região, tanto por pesquisadores brasileiros quanto por grandes instituições estrangeiras,
de várias partes do mundo, e nenhuma delas ainda foi capaz de provar como esse fenômeno ocorre. Os moradores da cidade e os místicos acreditam que tudo está ligado à energia que emana da Gruta do Carimbado, que fica a poucos metros do local. Acredita-se que essa gruta seja uma caverna mística que liga São Tomé das Letras a Machu Picchu, no Peru. Os pesquisadores nunca encontraram um fim para essa caverna, mas ela se tornou perigosa para os curiosos. Então as autoridades fecharam o acesso da caverna, e as pessoas que moram na região comentam que a forma como esse lugar foi fechado não parece normal, pois existe ali aparentemente uma preocupação maior das autoridades em lacrar essa entrada da gruta de uma forma bem diferente. E o mesmo foi feito em outros lugares que também foram fechados, supostamente por apresentarem algum tipo de perigo. Os relatos. Em 1995, Júlio César de Souza Mendes, que é um morador da região e também um guia turístico, diz que já vivenciou vários fenômenos ufológicos na cidade, quando ainda era um visitante. Ele estava só de passagem para conhecer o local, como muita gente faz. Ele havia passado o dia todo visitando e conhecendo os locais. E durante a madrugada, ele estava com alguns amigos em uma praça. Porém, em um determinado momento, ele decidiu se afastar desses amigos que estavam no centro da cidade e voltar para a pousada onde ele estava hospedado, que ficava próximo de um local chamado Igreja de Pedra. Porém, no meio do caminho, mais uma vez ele mudou de ideia e decidiu que iria para uma região chamada Gruta do Triângulo, onde iria esperar o sol nascer. Júlio sempre foi um homem aventureiro, que gostava de andar por região de mata. Ele já tinha muitos anos de experiência, então naquela madrugada ele saiu andando sozinho. Uma informação é que, embora fosse um visitante, ele já havia feito esse percurso outras vezes e já conhecia o caminho. Quando ele estava passando próximo da Gruta do Leão, ele disse que ouviu uma voz que mandou que ele subisse na pedra, que estava ao seu lado. E mesmo não sabendo de onde essa voz tinha vindo, ele sentiu que a conhecia e decidiu fazer o que a voz pediu. Ele subiu então essa tal pedra, e essa parte da pedra onde ele tinha que subir era bastante inclinada. Ele chegou a pensar que não conseguiria subir até o topo, até porque ele estava sem nenhum equipamento. Mas mesmo assim ele iniciou a escalada e acabou subindo com bastante facilidade. Ele mesmo ficou sem saber como ele tinha conseguido subir de maneira tão fácil e rápida no local. Quando ele chegou no topo dessa pedra, ele se sentou na ponta e acabou se desequilibrando e se segurou, e voltou a se sentar novamente. Mas em uma fração de segundos, ele olhou à sua volta e notou que não estava mais em São Tomé das Letras. Ele se viu sentado sobre uma maca muito confortável dentro de uma sala oval de aproximadamente 10 metros de diâmetro, que parecia ter sido feita com papel alumínio. Lá existiam vários equipamentos e máquinas espalhadas por todos os lados. Ele ficou assustado com o que estava vendo e tocou seus braços e mãos para ter certeza de que ele estava acordado. Ele também se lembrou que não tinha usado nenhum tipo de remédio e não tinha bebido nenhuma substância alcoólica. Então, ele estava ciente de que não estava passando por nenhum tipo de delírio e teve certeza de que aquilo era real. Ele diz que em seguida 2 seres humanoides apareceram ao seu lado. Eles mediam 1,5 metro de altura e usavam um macacão marrom, arroxeado.
Eles tinham as cabeças grandes e arredondadas e desproporcionais ao corpo, e tinham os olhos salientes e boca e nariz bem pequenos, quase como se fossem um só risquinho. Uma descrição bem semelhante com a dos seres descritos como aliens do tipo Greys que conhecemos. Esses seres teriam examinado Júlio e explicado a ele que estavam ali para atualizar a evolução e o desenvolvimento dele, já que ele estava sendo observado há alguns anos. Ele afirma em suas entrevistas que desde pequeno se lembra de ter visto OVNIs, mas essa teria sido a primeira vez que ele se lembrava do que aconteceu. Momentos depois, Júlio se viu deitado novamente naquela mesma pedra onde tudo começou. Ele estava assustado com tudo que tinha passado e notou que o sol já estava alto no céu, indicando que havia se passado muito tempo, já que ele tinha caminhado até ali para ver o nascer do sol. A hora que ele subiu na pedra era por volta das 4:30 da madrugada, e ele lembrava que os eventos tinham ocorrido em no máximo 30 minutos. Porém, quando ele chegou na pousada onde ele estava hospedado, já era por volta das 10 da manhã, ou seja, houve um lapso de tempo de aproximadamente 5 horas, onde ele não tem certeza do que aconteceu, mas mesmo assim, a experiência vivenciada era algo tão surreal que ele se convenceu que talvez ele havia caído num sono profundo e dormido, e tudo aquilo talvez fosse um sonho, e decidiu então não pensar muito sobre esse assunto e esquecer. No dia seguinte, Júlio notou que ele tinha dificuldades para ouvir com o ouvido direito, mas dias depois ele ficou totalmente surdo do ouvido esquerdo e ficou então muito preocupado com a sua situação e procurou atendimento no hospital mais próximo. O médico que o atendeu achou que talvez se tratasse de excesso de cera e decidiu fazer uma lavagem nos ouvidos de Júlio. Mas, para surpresa de todos, ao jogar o jato de soro dentro da cavidade auricular, um objeto caiu de uma de suas orelhas e chegou a fazer um barulho metálico quando bateu na bandeja. Segundo Júlio, ele e o médico notaram que era um pequeno objeto cilíndrico, com cerca de no máximo 1 centímetro. E no centro tinha uma espécie de um filamento que parecia com uma raiz. Assim que o objeto saiu, Júlio sentiu um grande alívio nos ouvidos. O médico levantou esse objeto e nem ele e nem o médico pensaram na importância de levar esse objeto para análise em laboratório. Lembrando que isso aconteceu em 1995. Júlio acabou esquecendo de tudo o que tinha passado e não relacionou o momento de encontrar esse objeto no seu ouvido com a situação que ele tinha passado durante a madrugada. Era como se essa história tivesse sumido da memória dele. Somente muitos anos depois, quando por algum motivo ele parou para pensar sobre essa experiência do objeto estranho que saiu do ouvido dele, ele relacionou os dois eventos e concluiu que possivelmente ele foi abduzido. E aquilo que estava no ouvido dele talvez pudesse ser algum tipo de implante, mas infelizmente não há detalhes do que aconteceu com o tal objeto e como ou por que o Júlio teve novamente essa lembrança do que aconteceu com ele naquela madrugada. E em 8 de setembro de 1995, na mesma época da abdução de Júlio, um homem chamado Tati Noronha, que é também um morador da região, registrou luzes se movimentando de maneira estranha no céu, à noite, ao lado da igreja de pedra. E um dia depois, dia 9 de setembro, às 7h40 da manhã, uma mulher chamada Maria Aparecida, de 36 anos, e sua filha Viviane, de 12 anos, estavam saindo de casa,
quando elas notaram algo voando de maneira estranha sobre o pasto, a 100 metros da casa delas. Maria chegou a pensar que talvez se tratasse de um saco plástico grande que havia sido trazido pelo vento e talvez estivesse ali rondando o gramado com a força ainda do vento. Ela decidiu então ir até o local, junto com a sua filha, para tirar esse suposto plástico de lá, para evitar que o gado acabasse comendo e passasse mal com isso. Mas quando ela se aproximou, ela viu que aquilo não era um saco plástico, era um objeto arredondado que tinha a forma de um quibe. Isso mesmo, igual a um quibe, aquele salgado que a gente conhece. Mas ele era azul, com pequenas listras amarelas, e mãe e filha ficaram aproximadamente 12 metros de distância desse objeto e decidiram voltar para chamar outras pessoas para que também vissem aquilo, para ter certeza de que não era algo da cabeça delas. Mas assim que elas viraram as costas, aquele objeto levantou e foi embora. Ele sumiu, deixando uma marca circular na grama de cerca de 2 metros de diâmetro. E durante os anos seguintes, nada crescia no local onde essa marca foi feita no solo. Inclusive, em 2022, um novo estudo teria sido realizado no mesmo local por ufólogos, e ainda havia partes daquele lugar que nada voltou a crescer, não havia nenhum tipo de vegetação. As pequenas torres de pedras. Esse gesto de empilhar pedras para a cultura oriental significa organizar o coração. E aqui nas Américas, as chamadas sapatilhas eram construídas pelos indígenas para marcar e finalizar o caminho certo. Quando estivemos em São Tomé das Letras, era muito comum ver essas torres de pedras por toda parte. E nas cachoeiras, elas se multiplicavam. E toda vez que passávamos pelas trilhas, o guia nos instruía a derrubá-las, pois em São Tomé das Letras, a cultura é que as pessoas constroem essa pilha de pedras para refletir sobre uma escolha em sua vida e faz um pedido. Então, quando a pilha é derrubada, é como se o desejo daquela pessoa começasse a se realizar. Foi por essas e outras histórias sobrenaturais ou casos ufológicos que São Tomé ficou conhecida no Brasil e no mundo como uma cidade mística, cheia de mistérios. E isso atrai muitos turistas que querem viver uma experiência sobrenatural ou ter contato com seres de outro planeta. Inclusive, é possível adquirir vários itens relacionados ao misticismo e alienígenas na cidade. E também são realizados alguns eventos sobre esses assuntos. Se você for à cidade, vale a pena conferir. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos, para que o YouTube recomende os vídeos para mais pessoas e aumente a relevância do canal. Até o próximo vídeo!